Paz sobre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Ele o privilégio de aqui na minha igreja, na minha casa, mais uma vez de entregar a mensagem da palavra de Deus. Eu sou o pastor Paulo Sérgio, pastor da igreja, que me franqueou essa oportunidade. Meu desejo é que o Senhor fale no nosso coração com o poder e pelo poder que só a sua palavra tem. Eu queria convidar os irmãos para lermos o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 ao versículo 21. Até o 18 só, versículo 1 ao versículo 18. Amém? Amém? João 10, de 1 ao versículo 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta não há aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este ladrão é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer isto, todas as que lhe pertencem vão diante dele, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs uma parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvo será. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo se arrebata e dispersa. O lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Que o Senhor possa falar conosco nessa palavra. Essa é a minha oração, e que Ele trate com cada um de nós na medida da nossa necessidade. Irmãos, esse texto, que é um texto muito precioso para mim, mas toda a Bíblia é preciosa, mas eu tenho um singular apreço pelo Evangelho de João,
esse apreço surgiu de uma crise pessoal, eu vou falar dela no meio da mensagem. Esse texto mesmo aqui de João é a segunda vez que eu uso aqui na igreja. E não tem muito tempo que eu também usei esse capítulo 9 para falar da cura do cego. Na verdade, esse texto do capítulo 10, ele é uma continuação do capítulo 9. Eu entendo como um texto só. Ele começa, irmãos, no capítulo 9, até peço que você fique com a Bíblia aberta para a gente entender um pouco o contexto desse texto que a gente leu. O capítulo 9 começa assim, só os 3 primeiros versículos. A cura de um cego de nascença. Os 3 primeiros versículos, eu vou ler. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aí começa uma explicação, um diálogo entre Jesus e os fariseus e o próprio curado, né? Jesus cura o cego. Aí mais embaixo, no versículo 15, você vai ver os fariseus entrando em cena. Eram aquelas pessoas que se apropriavam da lei e ficavam sempre à espreita para que nada fugisse daquilo que estava programado. Eles não alcançavam, não entendiam que Jesus era e é a graça, a porta aberta por Deus para o encontro do homem com Ele mesmo. O texto vai falar disso mais adiante. No versículo 15 até o 18, do 15 e o 16 está assim: Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou logo os seus olhos, lodo aos seus olhos, lavei-me e estou vendo. Aí continua, né, o 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é Deus, porque ele não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Os fariseus entram em cena aqui, vão em cima do cego e perguntam qual era a intenção do cego acerca do Jesus que havia curado, né? E a conversa continua. No versículo 30, o homem respondeu: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Aí Jesus se apresenta ao cego, mais adiante, no versículo 35, dizendo assim, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, entrando, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Aí, depois disso, depois dessa conversa entre Jesus, o homem que era cego, que Jesus havia curado, e da participação dos fariseus, Jesus faz uma apresentação geral. E aí começa o versículo, o capítulo 10. Em verdade, vos digo que quem não entra pela sua porta, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, aí ele se apresenta. E do versículo 1 até o versículo 18, ele utiliza outras. Mas vamos valer para a gente pensar um pouquinho nessa noite, somente das duas principais figuras que Jesus toma aqui para essa apresentação. Uma delas é a porta e a outra o pastor. O Evangelho de João, que do meu ponto de vista todos os evangelhos são muito preciosos, os 3 sinópticos e o de João. Mas o texto de João, ele tem um enfoque diferente. Ele trata muito diretamente dos encontros de Jesus. O de Lucas privilegia as parábolas, o ensino. O de João,
ele narra com riqueza de detalhes encontros de Jesus com as pessoas, né? E isso foi, e continuará sendo muito grandioso, porque cada um daqueles encontros, eles podem ser pensados para cada um de nós, para cada um daquele que entender que pode permitir que Jesus entre na sua vida, que Jesus lhe proporcione o encontro de vida para vida. E João encerra o seu evangelho lá no último capítulo dizendo que a obra de Jesus foi tão extraordinária enquanto ele estava presente entre os homens, entre os seus discípulos, que se fosse escrever tudo, o mundo inteiro não caberia livros. O evangelho de João, ele trata dessas questões. E aqui Jesus, naquele diálogo que eu imagino que não tivesse sido um diálogo tão ameno como o texto pode, no primeiro momento, nos parecer, porque os fariseus eram terríveis, de duras palavras, buscavam incriminá-lo. Jesus começa dizendo que ele era a porta, a própria porta. E diz mais: quem não entra por esta porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Eu quero imaginar que nesse começo de apresentação, Jesus quisesse falar um pouco da sua lógica. Das coisas certas, de alguém abrir o coração. Versículo 2, a gente pode pensar isso: aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que entra mansamente, aquele que espera a guarida do teu coração, esse é o pastor das ovelhas. Bom, irmãos, imagina o Criador de todas as coisas, o Senhor que você conhece, que eu conheço, que você assiste, que você presencia milagres extraordinários, como hoje oramos aqui de manhã pelo irmão Voltaí, Castal, Voltaí. Aquele que proporciona paz para a tua vida, para a tua alma, se apresentar como uma porta. Eu conheci uma pessoa, minha cunhada, e quando ela queria se referir a gente que não funciona, dizia que fulano é uma porta. Eu não sou nenhuma porta para que eu não possa fazer isso. E Jesus se vale dessa figura, desse símbolo, para falar exatamente o contrário disso, como algo que alguém pode passar através dela para a vida, para que alguém possa passar através dela para encontrar saída, para que alguém possa passar através dela para resolver dramas. Eu imagino esse texto no capítulo 10 de João como um texto onde João pega esse fato como algo para ser trabalhado no nível das nossas consciências, do nosso entendimento. Isso fica claro quando você percebe Jesus falando assim: eu sou a porta. Depois ele fala: eu sou quem abre a porta. Depois ele fala: aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. E diz mais: todo aquele que me conhece, depois que conhece, vai constatar
que todo aquele que se propôs a ser o teu pastor antes dele é ladrão e salteador. Eu vou repetir. Eu sou a porta. Eu abro a porta para que você entre. E entrando, você vai descobrir que tudo aquilo que você experimentou antes de mim é ladrão e salteador. Isso fica muito claro para a gente que um dia conheceu o Senhor. Se você, antes de conhecer o Senhor, passou, não vou citar nome de nenhum credo religioso, mas eu quero convidar a tua imaginação agora para você se lembrar de tudo o que acontecia com você no ambiente da tua alma antes de você conhecer o Senhor. É possível que eu esteja falando aqui na nossa igreja para irmãos queridos, para amigos que nos visitam e para pessoas que nos assistem pela internet e que assistirão daqui a pouco, depois, que ao longo da vida, em troca de paz e de solução e de alguma compreensão, de algum sossego para a alma, tivesse que pagar. Quem sabe com uma obrigação em algum lugar consagrado, quem sabe com alguma obrigação financeira, quem sabe com alguma obrigação qualquer. Irmão, você conhece muito bem isso que eu estou falando. Eu agora, Deus tem me dado a oportunidade de estudar essas coisas. Semana pensando nesse texto para essa hora, esse texto foi difícil para eu entender exatamente aquilo que eu quero acreditar que o Espírito Santo quisesse tratar conosco nessa noite, né? Semana foi difícil. E para organizar o curso, eu deixo para fazer isso depois das 4 da tarde, quando venho para cá. Quando eu vou para outra igreja, eu volto às 5 da tarde. Eu penso, 4 da tarde eu sento e escrevo aquilo que ao longo da semana eu pensei, orei e pedi a Deus. E já pela segunda vez, exatamente na hora que eu sento, chega lá em casa uma pessoa, a mesma pessoa, e ao longo da semana foi assim. Mas eu pensando nisso, semana, lá onde eu tenho ficado durante a semana, várias pessoas passam e contam as suas histórias e eu vou pensando, né? E por lá proliferam credos. Agora, daquele grupo que bate de porta em porta, oferecendo a revistinha, eles agora saem o dia todo. Eles têm que estar. Primeiro sábado, eles têm que andar o dia todo, como se fosse uma obrigação. E aquela revistinha que eles te oferecem, se você não tiver o dinheiro para pagar, ele paga do bolso. Ele paga do bolso. Porque essa é a maneira como ele vai conquistar a paz para a alma. Ele paga. Outros pagam por caridade, porque tem que pagar. Eu tenho que fazer caridade porque eu tenho que pagar, eu tenho que resgatar. Bom, eu falaria de outros, você também falaria, até da sua própria experiência de vida. Mas Jesus de Nazaré propõe algo diferente, completamente diferente. Quem entra por esta porta vai reconhecer que até o dia dessa entrada, todos os outros foram ladrões e salteadores. Roubou a tua paz, roubou a tua felicidade, roubou a tua tranquilidade, roubou a tua harmonia. Existe um grupo que esse mesmo que eu acabei de falar. Vamos imaginar que um casal participe desse grupo. Aí no meio do caminho, um dos dois entenda que não possa mais continuar. Aquele que ficou é obrigado a se separar do que saiu. Sabia, pastor? Essa é a verdade, é assim. É assim.
Eu tive um professor do seminário que passou por isso. Ele foi, depois ele quis estudar direito, era o sonho dele ser advogado, Aurélio. Ele foi estudar, e não pode. Determinados estudos que podem nos dar a abertura para pensar, para reflexão, não pode. E ele ficou à margem. E depois que terminou o curso, ele não quis mais participar. Então a sua esposa foi obrigada a se separar dele, e com a sua filha, a única filha, por quem ele era perdidamente apaixonado, teve que sair. E ela saiu e se escondeu lá para um lugar depois de Niterói. E ele, que não pertencia a nada do ponto de vista da fé, ele começou a orar, pedir a Deus que, se o Deus dos crentes de verdade existisse, ele queria ver a filha dele. E o tempo passava e ele não conseguia ver, até que um dia ele, já desesperado e angustiado, ele estabeleceu para ele um limite: se até amanhã, meio-dia, eu não conseguir ver minha filha, eu vou me matar. Orou e foi esperar. Do outro lado onde essa menina estava, esse homem hoje é pastor. Eu trago ele aqui se vocês quiserem, isso é verdade. Pastor Hélio, pastor Batista. Ele, do outro lado, a menina começou a ter febre, e a mãe, desesperada, correu para o médico. Quando ela chegou no médico e viu o homem, ela: meu pai. O médico viu que ela não tinha nada, falou assim: cadê o pai dessa menina? Aí, não separando, contou lá a história. Quanto tempo ela não viu o pai? Tanto tempo. Corre e vai levar essa menina para o pai, senão ela vai morrer, porque isso é febre emocional. A mãe veio correndo ao encontro do pai, o pai acordou com a filha, e ele se converteu ali e procurou a igreja, inclusive a nossa. Mas é assim que funciona. É assim que funciona fora de Jesus de Nazaré. Você não vai encontrar, isso é sério, perigoso, profundo. Eu sei que eu estou mexendo com uma coisa profundamente séria. E é possível que aqui, nessa noite, tenha alguém que, quem sabe, precisa de ouvir algo com tanta seriedade. Até Jesus de Nazaré, tudo o que passou pela minha vida, pela tua vida, foi ladrão e salteador, sem dúvida. Pode procurar. Ele te cobrou. Em alguns casos cobrou a vida. Você não precisa ir muito longe na literatura para você ver da quantidade de credos que adotavam sacrifícios humanos. Rafael, sim ou não? Leônidas, sim ou não? Eu vou ficar aqui os historiadores, vocês sabem. E outros. Mesmo o filho mais velho, a filha mais velha, há pouco tempo aqui, na região onde teria existido o Império Inca, encontraram uma menina de 15 anos que seria oferecida ao imperador Inca, porque esse era um ritual religioso. A filha era entregue ao imperador, que depois de possuí-la sexualmente, sacrificava. Os celtas, sacerdotes druidas, tinham esse procedimento, e outros. Fora de Jesus de Nazaré, mesmo que não se pague com a vida do ponto de vista literal, a gente paga. Aí é possível que alguém pergunte, sem palavras, aqui e pela internet: mas eu vejo também tanta gente cobrando por tal coisa. Esta não é a mensagem do Evangelho de Jesus de Nazaré, e graças a Deus que essa igreja não procede assim. Graças a Deus.
pedir ajuda para a obra. O pastor o faz com toda delicadeza, a gente tem necessidade. Até o encontro com Jesus de Nazaré, todos os que passaram, que passam pela nossa vida, são ladrões e salteadores. É isso que o texto fala e nos convida a pensar nessa noite. E graças a Deus, pela providência que Ele teve, que Ele deu à humanidade em Jesus de Nazaré, de abrir esta porta para a vida, que está aberta por Deus, para a gente passar. E graças a Deus que nós passamos. Amém? Mas ele usa somente essa figura, ele usa também a do bom pastor. E aí fica mais suave. Ele até usa a ovelha, não vou falar da ovelha, não dá tempo, mas a ovelha também é uma outra figura interessante para a gente pensar, né? Eu pensei essa semana, porque aqui não tem, passar pelo menos uma tarde, nunca tive essa oportunidade. Se alguém aqui conhecer, fala comigo depois do culto, sinceramente eu quero fazer isso. Ficar uma tarde ou algumas horas num curral. É curral que dá o nome? Tem ovelha? É curral? Pois é. Eu queria passar uma tarde para assistir, eu nunca fiz isso. Sabe o que, pastor Paulo? Um aprisco, está certo, está no texto, valeu. E bota a irmã nascente aqui. Eu quis passar mesmo, e tudo que eu consigo ler sobre a ovelha é que é um animal extremamente sensível, que a fêmea, ela que a irmã nascente criou na mamadeira, perdeu a mãe e ele criou, tá vendo? Então ele sabe que eu vou conversar com ele. A fêmea não tem nenhum mecanismo de autodefesa, não tem. Aquilo que os animais têm, não tem veneno, não tem garra, outro dá coice, ela não tem dócil. Então ela depende do pastor. Jesus se vale disso nessa apresentação para os fariseus, para o cego que ele havia curado e para a humanidade toda. Eu sou um bom pastor. E aqui, me perdoa os pastores, aqui tem 4 pastores, né? Irmãos que dirigem congregações, como o Ricardo, outro irmão da terra. Então, me perdoa os pastores mesmo, mas nem cabe. Não cabe, porque o que Jesus coloca aqui é humanamente impossível de fazer, mesmo. Humanamente impossível, por mais que você queira depois, não, é dele, Deus abrindo porta para a gente entrar nesse aprisco. O interessante é que o texto dá conta de que em entrando por esta porta, a relação com esse pastor vai ser absolutamente pessoal. É isso que me encanta no Evangelho sobretudo. Seu poder, sua graça, tudo. Mas a relação pessoal que o Evangelho propõe para a relação do homem com Deus é o que há de mais belo para mim. Eu sei que cada um tem lá a sua maneira de ver. Para mim, o que mais me encanta. Se alguém fala em mim, o que mais me encanta no Evangelho? Eu vou dizer, a relação pessoal que o Evangelho propõe entre eu e o meu Deus. Já falei disso aqui tantas vezes. Isso é revelado na Bíblia através de tantos encontros. E aqui mais uma vez. Ele diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha e eu conheço a sua voz. Se o estranho falar, ela vai identificar a voz do estranho, não é a minha voz. Então olha só como é bonito isso. A gente entra pela porta, passa a ter contato com esse pastor, e esse pastor passa a ter uma relação comigo, direta, pessoal. Eu não sou tratado como uma massa, como os especialistas em propaganda, em ciência política aprendem. Não, eu sou eu. Você me conhece. Conhece as minhas características, a minha maneira. E ele é tão gracioso que ele entende e faz por graça aquilo que cada um de nós tem, porque foi ele mesmo
mesmo quem criou. Quer ver? Não precisa falar, só pensa. Você sabe qual é a maneira que o teu Deus tem para falar contigo? Você sabe, não sabe? Sabe? Com uns em sonho, né? Com outros é um texto, com outros é uma impressão que brota na mente. Cada um Deus usa uma maneira para falar. Ele fala de diversas formas, mas com você ele trata da maneira que você o entende. Nesse sentido, a gente não vai nunca precisar de um médium. Não vai. Alguém para mediar as nossas relações, porque só existe um mediador entre Deus e nós, Ele, o bom pastor. Amém? Só existe um. Ele pode mudar. Eu falei que ia dizer do meu prazer pelo Evangelho de João, né? E ele nasceu de uma crise, e que em resposta a uma oração que eu fiz a ele, meu pastor, eu estava fazendo um determinado curso, e lá no curso, um dos professores foi informado de que eu era crente e que tinha saído do seminário. Ele esqueceu de dar aula e todo sábado à tarde ele largava lá um bom tempo para bater em mim, porque ele tinha algumas convicções ou algumas impressões acerca do Evangelho, que teria sido escrito durante a Idade Média e tal. Ele defendia isso. Me batia. Um argumento. Ele não dava espaço para falar, nunca, não tinha como falar. Ele logo conquistou a simpatia de todo mundo. Você sabe como faz isso, né? Quem está com a palavra, ele é um mundo de palavra, dono da palavra, pode usá-la ditatorialmente, foi o caso. Mas ele falou uma coisa que me provocou uma crise séria, que eu não podia falar com ninguém. Vou falar agora aqui, nunca falei isso de público, vou falar agora. Ele deu uma aula, ele falou uns textos sobre a filosofia de Platão, e provou a influência platônica sobre o Evangelho de João, Miguel. E eu concordei com ele. Está aqui. Platão influenciou João. Eu fiquei, como é que eu vou falar com o meu pastor? Com outro pastor amigo meu, com outro colega de seminário. Ele vai falar, tá vendo? Falei, começa a estudar, se desvia. Falei, começa a ler, não vem mais na Bíblia. Tá vendo? Falei, olha só, é assim, e é para esse legislado. E eu fiquei remoendo aquela crise ali um bom tempo. Meu Deus, eu orava, Deus, me ajuda. E aquele monte de testemunho que eu tenho da tua presença na minha vida. Isso aqui é um texto sagrado, a tua palavra, ou é um texto filosófico, como tantos outros. Bom, aí eu comecei a pensar nisso, estudar, né? Não deu para fazer tudo, talvez um dia faça. Mas comecei a pegar e estudar um pouco sobre as influências de alguns filósofos gregos sobre a mentalidade do período medieval. Peguei Platão e peguei Aristóteles, por isso que fui para a literatura um pouquinho. Peguei Aristóteles. Em Aristóteles você acha Santo Agostinho, um pouquinho de Paulo, influência. Nada. Era um mundo grego ali. E Platão está ali. E é verdade, o Evangelho de João, para quem gosta, para quem... ele trabalha do mundo abstrato para o mundo físico. Ele começa, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, alguém do mundo abstrato para o mundo físico, né? Algumas coisas da utopia está lá. Comecei, né? Aí eu descobri um homem perdido no meio do caminho, chamado Soren Kierkegaard. A pronúncia quase essa.
Pouca gente aqui já ouviu falar desse homem. O Lindo já ouviu. Esse homem influenciou profundamente o Caio e Fábio. Mas não foi por causa dele que eu descobri, não. Esse homem é um filósofo. Viveu no século XIX, morreu 42 anos, 1855 a sua morte, e deixou textos preciosos. Mas ele só foi tomado como filósofo para ser escondido, porque ele era teólogo profundo. Uma das suas obras, que é baseada em Filipenses 2, se chama Temer e Tremer. Platão puro. E João. E Jesus curou a minha crise, porque a mente mais profunda para o ramo da filosofia que trabalha o existencialismo, você já viu isso, irmã Célia? Era um teólogo cristão baseado em João. E Jesus curava a minha crise, e eu tinha orado para ele. E agora o meu pastor me entendeu e me apresentou esse nome. Eu li com o tempo, procurei, e aí o identifiquei nos textos do Caio, porque ele é influenciado por ele, e pouca gente mais. Enfim, falei com ele. E é possível que eu esteja falando aqui nessa noite para gente que tenha na alma questões assim. Questões que ele não pode falar para ninguém, porque ele vai levar um juízo no meio do peito. Tá, quem mandou você ir lá? Quem mandou você escutar fulano? Quem mandou você tal coisa? Então, nessa noite, no nome de Jesus que aqui está, do pastor que conhece você e te chama pelo nome, de quem você não consegue, jamais conseguirá esconder nada, fala para ele. Fala para ele. Fala para ele. Sou bom, pastor. Eu te conheço pelo nome. Quem entra pelo meu aprisco tem uma relação pessoal comigo. Eu sou a porta para você entrar. Eu mesmo abro. Você não precisa pagar para ninguém. Eu mesmo abro. Não vai precisar de esperar o teu parente morrer para que você, angustiado, procure um lugar, para que ele lá de onde estiver mande para você um recado, dizendo que você agora vai ter que seguir tal lugar, para de vez em quando falar com ele, porque ele vai voltar para que você tenha alguma notícia dele. Não precisa. Não, juízo, depois a gente se vê. Eu sou o bom pastor. E para as questões da vida e da morte. Então, para questões da vida e da morte, é com ele. É com ele. Fala de outro. Só estou terminando. Tá? Eu convidei com o coral para no finalzinho cantar o melhor lugar do mundo. Os irmãos vão cantar, tá, pastor? Vamos cantar aqui. Bom, ele estava casado e ganhava pouquinho, né? Ele tinha comprado um apartamento, ele paga um apartamento, enfim. E você faz fotografia em tudo quanto era lugar que me chamavam, né? Eu não sabia fotografar, não conseguia fotografar. Fotografia, como tudo, vez por outra, passa por algumas evoluções, né? Agora não saiu do analógico para o digital, né? Lá atrás das máquinas que o foco era só uma, você apertava e já estava no foco, você tinha que aprender a usar. Então estava nessa revolução do foco que você mexe para você, né? Era só aquele sinalzinho que você colocava e estava no foco, você ia ter que ajustar. Eu estava passando, e as fotos eram tudo desfocadas, descentralizadas, enfim, não tinha digital para a gente cortar o que a gente quer, né? E eu vim buscar aqui no laboratório de trabalho, tudo ruim. E eu duro, dinheiro que tinha, paguei, ia receber para fazer um monte de coisa. Eu entrei em pânico. Verdade, eu devia ter uns 23 anos. Aí sentei aqui no ônibus, aqui que levava 13 de maio até o Cosmorama. E aí eu fiz uma das orações mais angustiadas da minha vida. Dizia para o Senhor, ensina a trabalhar. Quero passar pela vida honestamente. Eu preciso trabalhar,
tem dinheiro para fazer curso, tem dinheiro para comprar máquina profissional, não tinha. E eu orei a Deus. Daqui para frente, as igrejas abriram as portas de uma maneira tão especial. Demorou um ano. Eu estava sendo encaminhado pela Força Aérea, onde eu trabalhava, para fazer um curso de fotografia no Senac, que era o top na época. Não tinha faculdade, não tinha nada. Um curso de 2 anos. Só as grandes empresas faziam, manchetes, para fazer o curso junto com eles. E eu estava lá, fiz o curso. Mas eu não tinha dinheiro para comprar máquina profissional. E não tinha empresa para me dar. Não tinha dinheiro para comprar papel. A caixa de papel era um absurdo. O pagamento quase todo. Não tinha. E eu logo percebi que eu ia ter que ser um aluno só ouvinte. E o professor, acostumado com aqueles medalhões que já fotografavam, que já tinham um nome, que podiam comprar, que tinha máquinas, modelos mais caros e lentes maravilhosas, e eu sem nada, tinha até vergonha de levar a minha, começou a não me dar os espaços, 1, 2, 3. Aí um dia, depois de tanta... Deus usava o Senhor, que eu nunca não consegui saber quem era depois, para, vez por outra, me oferecer 1 ou 2 folhas de papel para que eu pudesse treinar. Eu não estava de fora. E o professor me deixava de fora. E eu falava com quem? Me ajuda. Com quem que eu falava? Com quem? Com o meu pai, meu pastor. Senhor, fala aqui, essa posição que ele botou, me ajuda. Aí um dia, eu não controlei o meu impulso, esperei o professor sair, depois de todo mundo, quero falar contigo. Aí contei a minha história para ele. Tem dinheiro, tem máquina, mas eu vou fazer disso aqui a minha profissão. E você vai me ajudar. Vai? Vou. O homem se tornou meu amigo. Pouco tempo depois, ele me convidou para ser o professor no lugar dele, no Senac. Me chamou. E eu não aceitei por covardia, que achava que não sabia. As pessoas aceitariam para aprender. O meu pastor. E é possível que eu esteja falando hoje para a gente por questões assim, que pode até não ser tão séria para outros, mas para você é. Eu fiz de fotografia a minha profissão a vida toda, graças a Deus. Eu não sou essas coisas, mas é disso que eu sobrevivo ainda. E tantas pessoas que passaram pela minha vida caminhando comigo fazem disso meio de vida por conta dessa bênção que Deus me deu. Deus me deu. Ficou bonito, acho que ficaram bonitas as fotos da irmã Zetinha. Foi Deus que me deu. Eu não tenho mais. As pessoas aqui, para quem eu já trabalhei. O meu pastor me deu. Glórias ao nome dele. Ele pode dar a você também. Randall também já me contou a sua história. Foi o seu pastor que me deu. E quem sabe ele esteja falando para a gente aqui nessa noite que uma questão como essa, a vida passa, e você não consegue encaixar aquilo que você gostaria, que você pretendia no ambiente profissional, no ambiente do coração, no ambiente afetivo, no ambiente social. Fala com ele. O pastor da alma da gente. Na verdade, esse texto aqui propõe para a humanidade toda um pastor para a alma. O Soren trabalha isso. Eles não usam necessariamente lá na PUC ou Miguel, onde você teve sexta-feira. Não usam. Ele não convém. Mas pergunta lá. Ele trabalha esse princípio. O pastor que João apresenta no capítulo 10 é um pastor para a alma da gente. Aquele ambiente das inquietações, aquele ambiente das mágoas, aquele ambiente das amarguras. E ele está aqui nessa noite. O melhor de tudo é isso. É que ele está aqui para atender a nossa petição e o nosso clamor. Ele é a porta para entrar para ele. Ele é a porta. Ele se valeu de tantas outras figuras de linguagem, caminho, a luz do mundo.
nessa noite, Ele fala para mim e para você: Ele é a porta para você entrar para Ele e viver com Ele. E se assim o fizer, Ele será o pastor da tua alma. Da tua alma. E eu sei que eu estou falando para a gente aqui que sabe o quanto é precioso ter esse pastor para a alma. O convite dele aqui não é para você ser um religioso. A religião foi a motivação do discurso, do farisaísmo. Não é para isso. Ele te chama para ser livre nele, para pensar, porque até nesse ambiente, se você se confundir, Ele vai te chamar e você vai identificar a sua voz. Amém? Eu comungo desse pensamento. Aquele que um dia conheceu o Senhor, isso não é preternismo. Aquele que um dia conheceu o Senhor, mesmo ele está brincando lá fora, porque ele sabe a voz do pastor dele, a partir do meu pai, a partir do meu irmão que morreu. Algumas pessoas sabem desse testemunho aqui. Um irmão assassinado, desviado a tiros. Quando o tiro foi dado o tiro, ele caiu tremendo. Ele se lembrou de quem? Do seu pastor, e fez a seguinte oração: meu Deus, me ajuda e me perdoa. E morreu. Ele conhecia a voz do seu pastor. É possível que eu esteja falando para a gente assim nessa noite, aqui e na web. Gente que conhece esse pastor, mas que por uma razão ou por outra deixou-se a Cristo. É possível que essa palavra também seja para você, quem sabe, quando Jesus mesmo fala: a mim me convém buscar outras ovelhas que estão fora desse aprisco. Pode ser, mas não espere, abrevie aí, corta o sofrimento e volte para o redil. Mas está tão complicado, as coisas estão tão difíceis, muita gente falando bobagem. Não, você conhece a verdadeira voz do teu pastor. Procura lá a congregação que você vai se encaixar melhor, porque existe. Se por um lado existe uma pluralidade de congregações com mensagens, por outro lado, existe a possibilidade de escolhermos onde nós nos encaixamos melhor. Amém? Tomara que a tua escolha seja a nossa igreja. Tomara. Mas se não for, que venha para o reino, para o aprisco desse pastor da alma da gente. Esse é o maior presente que o meu Criador hoje tem me dado. Foi a compreensão, através do seu evangelho, da existência de um pastor que conhece a minha alma, que me aceita, que me transforma, que me conserta, que me conduz, que me ama, que trata comigo questões tão sérias e outras tão banais, mas que está presente sempre presente. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar, que a sua palavra possa nos incomodar, e que você nessa noite, se não conhece o que é a vida e a alma entregue a esse pastor, faça hoje, entregue para ele. E para você e para mim, que já conhecemos, que os nossos laços se atem mais e mais à presença constante desse pastor da alma da gente, que só a gente sabe o quanto é bom. Amém? O coral vai cantar exatamente isso. O melhor lugar do mundo é estar com ele, logo depois dos pastores estavam encerrando o culto. Que Deus nos abençoe agora.
Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Logo em seguida a esta oração, pastor da igreja, pastor Paulo, nos despedindo com a bênção apostólica. Nosso Deus e nosso Pai, oh Senhor, obrigado, Deus, por esta tão grande oportunidade de estarmos na Tua presença, neste domingo à noite, na Tua casa, Senhor, celebrando o Teu nome, cantando hinos em louvor e adoração ao Teu nome, ouvindo uma mensagem poderosa da Tua palavra, que nos revela esse aspecto tão interessante, tão sublime do Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, Ele é a porta que nos leva à vida eterna. Queremos te louvar pela vida do teu servo Valtair, pelo milagre, pela restauração, pela cura que o Senhor operou na vida do teu filho. Oh, meu Deus, abençoa ele, a sua casa, a sua família. Continua, oh Deus, te revelando para o teu servo com bênçãos e maravilhas. Queremos te louvar também, ó Deus, e glorificar o teu nome pela vida deste casal, Paulo Roberto e Eunice, por mais um ano de feliz matrimônio. Oh, meu Deus, 39 anos de casados, ao lado um do outro, enfrentando as dificuldades, as vicissitudes desta vida, mas experimentando também a bênção do Senhor no seu matrimônio. Ó Deus, que eles continuem assim, ó Pai, de mãos dadas, caminhando debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Ó Deus, quero orar também por cada filho teu, cuja mão está sobre o seu coração, e ouviu, ó Deus, a Tua palavra. Abençoa, faz esta semente preciosa da Tua palavra germinar nos corações. Que esta palavra, meu Deus, cresça, ó Deus, que ela cresça, ó Pai, com raízes profundas, ó Deus, seja uma árvore frondosa, com folhas e frutos, ó Deus, e que esta vida, meu Deus, seja alicerçada pela Tua palavra, que é vida, que é pão, que é água que sacia a sede. Meu Deus, que em cada coração nesta noite a Tua bênção, ó Pai, alcance e enriqueça a cada vida. Oh, meu Deus, opera, meu Pai, na vida daqueles também que não estão conosco nesta hora, que conhecem a Tua palavra, que conhecem o Teu Evangelho, que conhecem a Tua voz, meu Deus, aonde estiverem agora. Visita, meu Deus, os amigos que nos acompanham pela internet, ó Deus, a todos aqueles que nos ouvem. Oh, meu Deus, que em tempo oportuno voltem à casa do Pai, que ouçam o convite do Evangelho que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ó Deus bendito, alcança-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com mão forte, e que eles possam vir à Tua presença, ó Deus, e reconciliarem-se com o Senhor, para novamente experimentar a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus nosso, que habita a eternidade, o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos dá uma semana de vitória a cada um de nós, ó Deus, no trabalho, na escola, nos afazeres de casa, nos nossos projetos e planos. Ó Deus, nós carecemos da Tua companhia, nós carecemos de que o Senhor vá conosco, nós carecemos, ó Deus, sem o Senhor não somos nada. Ó Deus, dependemos, precisamos, carecemos da bênção do Senhor na nossa vida, ó Pai. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, abençoando o nosso caminho, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa família, a nossa casa. Ó Deus, aqueles que a nossa mente agora relembra que carecem da Tua graça, meu Deus. Ó Pai amado, visita-os com a Tua bênção, em
Em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. E a graça, preciosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos e todos digam amém. Terminar em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe. No nome do Senhor.